Olá, que beleza, hein? De volta com 2-0 em cima do Fortaleza. Estavam se achando, hein? Não esperavam por essa. Belo resultado. Agora, tem um negócio que já me avisaram. O pessoal que conserta secador vai ganhar muito dinheiro essa semana. O que teve de secador quebrado nos últimos tempos. Vida que segue, viu, Diego? É isso aí, esse comércio é próspero. A gente está aqui mais uma vez com o novo Vida do Farol, felizmente comemorando o terceiro triunfo consecutivo do Esquadrão na Série A. Mas vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse jogo. Vamos nessa. Isso aí, mais uma vez com o nosso Farol Tricolor, pertinho ali da marca de 1.000 inscritos, primeira marca assim mais importante do canal em termos de seguidores. Então vamos pedir aí dessa vez com mais afinco ainda que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem à vontade para mais gente conhecer o canal e também se inscrever e participar aqui dos nossos vídeos em breve, transmissões ao vivo e entrevistas, pai. Isso mesmo, a essa altura eu agradeço a todos que nos mandam mensagens, são muito distintos, alguns até repetem. Meu amigo Valfredo, meu queridíssimo amigo Valfredo, inclusive com uma marca boa para gente, que o farol tricolor é pé quente. Depois do farol tricolor chegar, o Bahia engrenou. A essa altura, então, eu mando um abraço para o Cleiton, que foi meu aluno na Unifax, mandou uma mensagem muito gentil. Muito obrigado, Cleiton. Grande abraço para você e um bora Bahia. Também um abraço para Tiago, que estudou na Paceba, foi meu aluno na Paceba, também com sua mensagem muito gentil, muito amável. Bora Bahia. Maravilha. Vamos começar dando só uma olhada rapidinha na tabela, que É nunca bom. faz mal. Vamos dar É, essa verificada só para ver ainda a rodada em curso, né? A gente sabe, é. jogos em andamento, então é uma situação que ainda vai modificar, mas os adversários têm jogos complicados, os adversários ali da nossa faixa de tabela. Demais. Então, quando a gente olha aqui a classificação da Série a gente vai vendo um Botafogo ainda soberano lá. Essa parte que a gente já comentou no pré-jogo, eu vou para o nosso setor mesmo. Fortaleza ali perdeu do Bahia, ainda bem, continua lá em oitavo, com essas duas derrotas consecutivas. Eu vou destacar desde aqui, que aqui já tem o São Paulo que venceu o seu jogo hoje, né? Venceu no Morumbi. A gente já tinha falado, né? Dificilmente É, o São Paulo vai ficar nessa faixa, não tem time para isso, estava dividido entre duas competições, agora não está mais, ou seja, a tendência é que o São Paulo se afaste cada vez mais desse bolo aí. Quem sabe o Bahia em breve também o fará. O Cuiabá empatou em bora. casa contra o Goiás, um resultado que eu considero bastante interessante, que o Goiás não chega perto e o Cuiabá continua longe. Detalhe aí, o Goiás tem 7 triunfos e o Bahia 9. Ou seja, os 3 pontos que o Bahia abriu em relação ao Goiás são mais que 3 pontos, porque não basta um triunfo do Goiás para chegar ao Bahia. Resultado muito Isso. interessante esse de Cuiabá e Goiás. E aí, mais embaixo da tabela, a gente tem ainda os times que não jogaram. Eu destaquei São Paulo, Cuiabá e Goiás, porque eles já jogaram como o Bahia, mas ali a Isso. gente ainda tem Internacional, Corinthians, Cruzeiro, Vasco da Gama e Santos, Curitiba e América Mineiro um pouco mais abaixo, mas esses times que a gente destaca são times que ainda vão jogar na rodada, pai. Verdade, verdade. E como você bem disse, encontrando adversários difíceis. O jogo de Exatamente. A gente está hoje aí com a tabela de jogos agora. vem agora. Vem. O Bahia venceu, né? O Fortaleza, graças a É, Deus. Com a atuação que eu considero boa, a gente vai falar sobre isso já já. Mas aí a também. gente tem a realidade dos adversários diretos. O Cruzeiro tem clássico contra o Atlético Mineiro, o Atlético em ascensão no campeonato, em nova ascensão, já teve lá em cima, já caiu um pouco, tá voltando agora. O Vasco tem clássico contra o Flamengo. O Internacional enfrenta o Santos, confronto direto. O empate aí cai muito bem. E depois tem Curitiba e América Mineiro também com seus jogos complicados. O América contra o Corinthians, que está ali, mais ou menos na nossa faixa, né, pai? Ó, desses jogos aí, a gente está vendo que Vasco e Flamengo e Vasco que seja, não é brincadeira, já falei sobre isso, não é jogo fácil, e sem dúvida alguma. O Santos, que é um time que alterna muito e depende visceralmente de Soteldo. Depende demais de Soteldo, a defesa do Santos deixa muito a desejar, mas aí é problema deles. Pode ser que
vão empatando por aí que tá bom. O Vasco não precisa empatar, não, pode perder. Mas esses que estão mais próximos, um empatezinho é sempre bom. Mas eu também destaco hoje a bela presença da torcida, animando o tempo todo. E aqui para nós, o Fortaleza, naquela, vou, não vou, será que vou? Mas chegando junto. E Marinho, como sempre, naquele estilo, entrando com a meia rasgada para dizer que tomou um chute na perna. Isso é mais antigo do que andar para frente. Isso é em campeonato do Salesiano. A gente já entrava muitas vezes com a meia justamente no calcanhar, naquele trecho rasgado. Isso é coisa aqui para nós. Deixa para lá. Bora falar do Bahia, que está bem na fita. E com o Rogério Ceni. Por isso que quando alguns torcedores chamaram o técnico anterior de burro, muitos torcedores, eu achei que o único erro foi direcionar apenas para o técnico. Burro foram os que mantiveram por tanto tempo o treinador passado, o Renato Paiva. Muito mais culpado do que o próprio Paiva foi quem manteve por tanto tempo um treinador que, acima de tudo, era pesado, era difícil de relacionamento, passava uma boa parte do segundo tempo sentado no banco de reservas com sua equipe de anotação, de tablet, coisa assim. Deixa para lá, vamos falar do que é bom. Parabéns, parabéns, grande Rogério Ceni. Maravilha. Vamos falar da escalação do Bahia, as Vamos, opções de Rogério Ceni hoje. Deixa eu compartilhar também com você, para já compartilhando com os amigos e amigas tô do ligado. Farol Tricolor. Deixa eu passar também para você. Tá aí a escalação do Bahia. O Bahia, vamos fazer nome a nome. O Bahia veio com Marcos Felipe. A escalação que a gente tinha antecipado. Exatamente a escalação que a gente Isso, tinha antecipado. O isso. Rogério fez as substituições mais óbvias, né? Mais lógicas. E o Bahia entrou assim: Marcos Felipe, Gilberto, Canives, Raul Gustavo, Camilo Cândido, Acevedo, Iago Felipe, Tassiano, Cauli, Biel e Everaldo, técnico Rogério Ceni. Eu volto a destacar que a tática não é bem essa que o que a assessoria de imprensa coloca. É Cauli mais centralizado, é Biel caindo ali pela esquerda, né? Tassiano também não joga tão de lado, ele joga meio do meio para o lado. Então é um esquema assim que é um 4-4-2 mais para um 4-2-3-1, com essa linha de dois jogadores à frente da zaga, que hoje foi composta de Acevedo. Excelente partida de Acevedo. Uma partida Excelente, brilhante de Acevedo. Roubou muitas bolas, primorosa. deu passe, puxou contra-ataque, marcou, brigou, deu raça. Então é um jogador que realmente eu não entendo como é que pode ser reserva do Bahia. Mas Iago, para ser justo, também não fez mau jogo hoje, Não, né? não. Então, a dinâmica mais ou menos foi essa. Pai, fala aí da escalação do momento inicial do Bahia, que depois a gente fala das substituições, que para mim algumas foram bem interessantes, outras nem tanto. O que eu vi do jogo, na escalação, é que o time do Bahia é esse. Aliás, como nós já tínhamos cantado também, né, Diego? Nós tínhamos dito que Marcos Felipe, Gilberto, Canives, como você chama, provavelmente o próprio Gustavo na zaga. O meio-campo estava aí, é o que se esperava. É o que se esperava. Então, o que é que o Bahia tem? O Bahia tem essa defesa que já vem jogando, que pode alternar na quarta zaga um ou outro, a depender. Provavelmente ele vai buscar manter Vitor Hugo, mas está na cara que o Gustavo, o Raul Gustavo, não comprometeu, muito pelo contrário. Muita raça, muita vontade, mais vigor até, que é um jogador mais jovem. E, para mim, é o lado esquerdo. Eu acho o Camilo Cândido bom jogador mesmo, mas um time que atue muito pelas pontas, ou que tem um jogador mais buliçoso pelas pontas, ele não dá conta do recado. É um jogador de qualidade, novo, ele vai bem pelo meio, vai bem na linha de fundo, cruza, é bom na finalização, sem dúvida alguma. Mas eu, até no jogo de hoje, já venho cantando essa pedra há algum tempo. Eu não começaria com Camilo Cândido. Aí foi só essa observação. De resto, o Biel bem, o time esteve bem, viu, Diego? Me agradou bastante o time. Também achei. O que Achei o você time mais trouxe, eu sólido, achei o time mais estável solto, hoje. mais solto, não fica aquela coisa muito travada. Como já lhe disse, eu acho o Rezende um bom jogador, mas a qualidade do Nicolas Acevedo é admirável. Jogador de personalidade, tiver que empurrar, empurra, tiver que brigar, ele briga,
Se tiver que sair jogando, ele sai jogando. Se for para dar uma bicuda para o lado, ele dá. Esse é o jogador. Aliás, o estilo portenho, digamos assim. É, mas, Claro. mas é vale dizer que a gente teve uns portenhos meio falsos aqui ultimamente, né? Um pessoal assim, uns Portenho bom. argentinos meio devagar, uns Não, estou falando paraguaios portenho meio que não bom. chegavam junto. Então, Acevedo faz jus ao histórico, às tradições portenhas, sem sombra de dúvidas. Dos melhores. Sim. Deixa eu falar um Vá, pouquinho também da dinâmica do jogo, né? O jogo começou muito movimentado. O lance sim. inicial do Fortaleza já foi impressionante, né? Fortaleza, na saída de bola, fez uma inversão de jogo, chegou para dar uma Foi. assustada, né? E assim o Isso. Fortaleza jogou um jogo para pirão, como se diz, né? O Fortaleza não É. veio pensando mais ou menos, não. Veio para jogar, Não. para tentar ganhar, catimbou bastante, seu Marinho catimbando o jogo inteiro, querendo apitar o jogo Demais. inteiro. Então o Fortaleza não veio para fazer figuração, não, como alguns pensavam, não foi bem o caso. Um primeiro tempo pegado, catimbado e com oportunidades, né? Fortaleza levando o perigo, como você bem disse, com o Marinho ali do lado de Camilo Cândido, mas o Bahia também sem estar apagado, o Bahia chegando tocando a bola, o Bahia com alguma lógica, com algum fundamento na sua construção de jogadas e trabalhando muito ali novamente com Biel e Cauli, né, se aproximando, trocando passes, buscando os espaços. Everaldo um pouco mais apagado hoje, não repetiu as atuações recentes, tanto que foi substituído mais cedo, mas um Bahia que era um jogo equilibrado com um Bahia um pouco melhor, eu diria. E aí vem o gol de cabeça, Canu faz o gol de cabeça no excelente escanteio cobrado por Biel, né, que tem uma qualidade que realmente cada vez mais comprova que não pode ser dispensada, não Não pode ser pode. desprezada Não jamais. pode. É jogador titular do Bahia, tem que jogar, né? E bateu o escanteio, computa aquilo como assistência, um escanteio muito bem batido. E Canives também cabeceou bem, bola indefensável para o ótimo João Ricardo. Acho o goleiro do Fortaleza muito bom goleiro, sempre achei. Né? Mas o Também. cabeceio foi indefensável de Canives, isso aos 21 minutos. E a partir daí o jogo ficou uma confusão. Eu acho assim um jogo. O juiz distribuindo cartão amarelo. Foi cartão para quem estava no lance, foi cartão para quem reclamou, foi para cartão para quem estava no banco. Achei o jogo, o juiz meio perdidão assim. Você tinha chamado a atenção um pouco antes, talvez um jogo um pouco grande, um pouco catimbado demais para o tamanho do juiz que o apitou, assim, fiquei com essa impressão, pelo menos. Mas de todo modo foi um jogo sem muitas polêmicas de arbitragem, não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Em relação ao trio de arbitragem, eu acho que você lembra bem, e está aí gravado para quem quiser ouvir, o meu temor foi em relação à inexperiência da equipe de arbitragem, que hoje já não é mais o trio. Aí botei esse pipa, e ainda disse assim: não tenho nenhuma referência desse árbitro ter participado do jogo de confusão. Não tenho nenhuma, não lembro disso e tudo mais. Eu achei exatamente isso. Agora, o time do Fortaleza, sem dúvida alguma, um time que veio para catimbar, não é? A começar por Marinho. Aquele lance de Marinho, quando ele começa a se jogar, é para dar cartão logo no primeiro coisa para ele. Aquilo que eu disse da meia rasgada, isso é mais antigo do que andar para frente. Só perguntar para quem jogava baba, que na Bahia chama baba, que por aí chama de pelado, quem já jogou baba por aí. O cara atrás de meia rasgada. A primeira chegada junto, chegava que juiz. Se o juiz fosse fraco, já ia com. Naquele tempo não tinha nem amarelo. Dava um grito e dizia que ia expulsar na próxima. Eu sou esportista, futebolista, antes de cartão amarelo, que é uma coisa muito recente. Mas voltando ao que eu estou dizendo, foi bem isso. O Fortaleza veio realmente para catimbar o jogo. Agora, um time veloz, um time rápido, e para mim, a observação em relação ao Bahia. Chega de fazer essas faltas desnecessárias, perigosas, próximas à meia-lua, próximas à grande área. O lance de perigo do Fortaleza foi justamente com bolas paradas, Foi. cobrança de falta. E isso pode realmente comprometer o resultado. Mas gostei muito da atuação do Bahia, muito. O time todo, a defesa bem. E a minha observação em relação ao Camilo Cândido. Ele não pode estar presente, pelo menos de início de partida, com uma equipe que jogue abaixo, a base de velocidade, notadamente pelo lado de campo, no caso, o lado esquerdo dele. É isso. Aí eu vou chamar mais a atenção de um outro detalhe, que foi exatamente a substituição de Camilo Cândido por Isso, Matheus Bahia. No intervalo do jogo, o Camilo Cândido foi. estava com cartão amarelo, Rogério Ceni não pagou para ver no segundo tempo, o Fortaleza muito agudo pela lateral do campo, e ele já substituiu o Camilo Cândido por Matheus Bahia, que é um jogador
muito inferior tecnicamente a Camilo Cândido, mas por outro lado é um jogador que tem mais vocação defensiva e mais força do que Camilo Cândido. Então foi uma substituição que para mim fez muito sentido no intervalo e que de fato o Fortaleza não se criou mais tanto ali pelo lado esquerdo da defesa do É Bahia, com a verdade. presença de Matheus segurando mais ali. Acevedo deu muito suporte ali também, do meio para a Muito. esquerda. Então o Bahia conseguiu controlar melhor. Eu discordo um pouquinho, de uma coisa que você falou, só um ponto em relação ao Raul Diga. Gustavo. Raul Gustavo realmente fez um jogo sólido, não comprometeu, né? O Bahia não tomou Não. gols. Mas assim, eu achei Raul Gustavo entregando algumas bolas. Ele jogou uma bola para escanteio no segundo tempo, uma bola que é um cabeceio, que a bola ele estava livre, ele cabeceou a bola para ele. Eu fiquei louco com Desnecessário. aquilo. Então faltou em alguns momentos um pouco mais de tranquilidade para ele, mas de fato não comprometeu. E ele, realmente mais jovem, tem mais velocidade que Vitor Hugo e ajudou em algumas coberturas também ali com Matheus, com Acevedo. Então teve uma participação razoável. Só vou fazer essa pequena ressalva sobre uma certa afobação dele em alguns lances. Esse é um detalhe, mas eu estou fazendo uma comparação do Raul Gustavo com o Vitor Hugo. Sim, O Vitor Hugo, visivelmente, ele já não tem a mesma recuperação, não tem o mesmo vigor. Por exemplo, uma bola nas costas, ele não tem o mesmo arranque, o mesmo pique. Eu fiz a comparação nesse sentido, reconheço, e há algum tempo, se tem alguém que vem falando há algum tempo, sou eu, da limitação da defesa do Bahia, do problema de marcação, que tem melhorado. Fazer 2 jogos sem tomar gols, é um um ganho, sem deles dúvida. contra o Internacional e o outro contra o Fortaleza, já é sinal de que há um avanço, há uma melhora que não se pode negar. Hoje, especialmente. Hoje eu achei que o time Hoje, cedeu menos especialmente. chances ao adversário. E nas poucas chances que cedeu, naquela falta infantil de Iago Felipe, Marcos Pois Felipe é. conseguiu fazer a defesa. E no segundo tempo, a jogada pelo lado direito, que a bola ia ser gol, né? Marcos Felipe interceptou praticamente no pé do atacante do Fortaleza. Mas o Bahia, no segundo tempo, fez alterações. A gente já falou da entrada de Matheus Bahia, mas não foi a única alteração que o Bahia fez no jogo. O Bahia fez uma série de mudanças no segundo tempo. O Bahia mudou também, fez uma mudança dupla, que foi Tassiano saiu para a entrada de Luciano Juba. É uma coisa meio. É aquela coisa meio mentirosa, né? Na verdade, Luciano Juba entrou no lugar de Biel, jogando do lado esquerdo. E quem entrou no lugar de Tassiano, jogando do lado direito, foi Rafael Ratão. E assim, Ratão entrou e fez mais um gol. Eu acho Isso. o Ratão, por exemplo, vou começar falando de Ratão, mas vou falar de Luciano Juba também, que ele jogou mais tempo hoje. Foi a vez que o Luciano Juba mais jogou, tem mais minutos, jogou no Bahia. Né? Fez algumas jogadas interessantes, participou do gol de Rafael Ratão. Ele sobe de cabeça e raspa. A defesa do Fortaleza falhou, mas o Luciano Juba participa da rodada, da Foi. jogada, lançamento de Marcos Felipe. E Ratão fez o gol no final. E Ratão correu bastante, é um jogador útil, um jogador de elenco, mas assim mesmo para entrar no segundo tempo, a não ser que jogue como centroavante. Ratão mostra que já fez 4 gols, eu lembro aqui que Ratão já fez 4 gols na Série A. Não é É uma verdade. marca pouco considerável, né? É um dos artilheiros da equipe já. Então, Ratão é um jogador que se mostrou útil. Luciano Juba, além de ter participado do segundo gol, também participou de algumas jogadas interessantes, de coberturas, de ultrapassagens, apesar de ter errado alguns passes, alguns cruzamentos que ele, talvez com um pouquinho mais de ritmo de jogo, acertasse, pai. Eu concordo plenamente. Todas essas suas observações. Passo também, já que você fez com a outra comigo, vou fazer essa aqui em relação ao Everaldo. De fato, o Bahia não jogou hoje muito para Everaldo, mas Everaldo em campo não deixou o miolo de zaga do Fortaleza em paz. Você não viu a zaga do Fortaleza passar do meio de campo. Everaldo estava ali o tempo todo. De fato, a produção do Everaldo não foi como artilheiro, como jogador, como se diz hoje, como garçom, como jogador para servir jogadas, não foi essa. Mas a forma como ele estava ali, lutando, presente, porque o lance de Everaldo é presença de ataque, grande e pequena áreas. Tem que ficar por ali, meia-lua para dentro. Então, você vê que a zaga do Fortaleza não saía mesmo, não saía a propósito. Teve uma vez que saiu. Eu costumava dizer em sala de aula, não é, meus amigos Tiago e Cleiton? A exceção confirma a regra. A exceção não nega a regra. Então, o Everaldo, algumas vezes a defesa saiu, a zaga saiu. Mesmo assim, saía um, outro ficava. Então, isso trouxe uma situação de contenção. É uma observação que eu tenho que fazer, As porque ficou outras, na minha mente isso aí. pronto, as outras alterações, só para a gente matar,
essa Vamos. questão das substituições de Ceni foram a saída de Cauli para a entrada de Diego Rosa. É uma saída que me deixou um pouco com medo, assim, não pela opção, a Também opção tática foi clara. Diego Rosa foi. entrou para a posição mais recuada que Iago Felipe estava ocupando, e Iago Felipe avançou um pouco mais, mas logicamente sem avançar tanto com o Cauli, teve uma obrigação defensiva ainda grande, né? Mas É, aí teve essa mudança foi útil. tática e por fim a entrada de Ademir, que entrou para fazer ali o lado direito, né? Jogou até mais recuado do que de costume, realmente dando aquele suporte defensivo, aquela correria ali. E Importante. Ratão centralizou um pouco mais, tanto que fechou da direita para o centro para fazer o gol decisivo aos 50 do segundo tempo e dar números finais da partida, pai. Perfeito. O Diego Rosa é um jogador que a gente tinha uma expectativa que ele não teve chance de apresentar. Mas se você olhar direitinho, ele ajudou na contenção, ajudou na marcação. Aquela jogada que o cara quer começar do meio de campo, ele matou umas duas ou três. E chegou à frente chutando em gol agora. Muito tempo sem ritmo de jogo. Isso aí faz a diferença. Mas mostrou que pode ser útil, notadamente, a uma certa etapa do jogo, segundo tempo, meio do segundo tempo. Tomara que sim. Ainda tem um pouco de dúvidas disso, mas hoje É, entrou e não comprometeu, fez a sua parte não, ali, sem ajudou na dúvida, marcação, sem né? dúvida. Então, eu acho que é uma atuação boa do Bahia, uma atuação mais sólida do Bahia, uma atuação mais consistente, mais equilibrado na defesa e no ataque. Agora, um outro detalhe que eu acho legal, já voltamos aqui para a tela principal, lembrando os amigos de se inscreverem, de curtirem, ativarem notificações e compartilhem bastante para a gente chegar logo nesse número 1000 e partir daí para muitos outros milhares. Mas uma outra observação que eu faço, que esse é um mérito de Rogério. A gente falou um pouquinho da ambição, da parte motivacional, tudo isso que Perfeito. estava em falta, não só com o Paiva, mas Isso. como com os outros treinadores também anteriores. Faltava essa ambição, faltava esse espírito vencedor. Mas um detalhe que eu chamo é que Rogério Ceni ele recuou um pouco a equipe no final, mas ele não deixou a equipe sem possibilidades ofensivas. Tanto que o Bahia fez o Boa, segundo gol. Porque boa, boa, boa. o que acontece muitas vezes é que quando a equipe está precisando segurar o jogo, o técnico recua tanto o time que chama o adversário e não responde. Não tem contra-ataque, não tem perigo para oferecer. E Rogério Ceni não fez isso. Rogério Ceni continuou com jogadores agudos, jogadores fazendo fumaça lá na frente, causando problemas para a defesa do Fortaleza, como tinha feito com o Internacional. Então eu acho que isso é um mérito que vale a pena destacar. Concordo com você. O Bahia fez um jogo a uma certa altura do segundo tempo de contenção, porque, como eu digo, garantir 1-0 não é para qualquer time, não. Sim, Time meia-boca não consegue garantir 1-0 porque toma logo outro gol. sim, Mas ele conseguiu fazer isso sem chamar o adversário para cima. isso. Cercou, zoneou a marcação, que foi um trabalho muito bom, e uma observação que a gente tem que fazer. Quando a gente pôde acompanhar do visual apontado pelas câmeras, Rogério Ceni joga com o time, ele do banco. Não fica sentado com o pessoal da prancheta e só com a mão no queixo, ou de careta, ou chama um ou dois. Não, ele chama os caras, venha para cá você, agora você para o jogo todo. Isso é importante para um time de massa, para um time do povo. É um time que tanto faz perder, está aqui, está ali, vamos aqui, não vou citar aqui para não mexer com suscetibilidades. Mas um time que tem vibração, que joga com a massa, claro, não pode ser um cara que senta no banco com mais três ou quatro anotadores de prancheta ou digitadores de computador, de tablet. Não vou falar do que não gosto, não, do que não presta, do que a torcida não quer nem lembrar, mas a participação do Ceni também na vibração é importante, porque isso somatiza, isso impulsiona a presença do time do jogo. O cara está falando o que o jogador está sentindo, é isso. A mensagem do treinador, do técnico, que seja, tem que ser aquela que chegue no jogador. Não adianta o cara ficar no banco, dar cambalhota, ser um maluco que nem Sampaoli. O que é que chega para o jogador aqui? Isso tem um doido ali no banco pulando. Não quero nem olhar para o que ele está fazendo. Agora, quando o cara chega e dá um recado, o cara diz: bom, vou encarar. Eu vi esse lado positivo também, Diego. Pois é, muito bom. Mais uma vez aqui, algum destaque mais, pai? Já até passamos um pouquinho aqui do tempo, vamos encerrando. Algum destaque Vamos mais? fechando. Quero fazer um destaque. Manda. Uma das coisas mais ridículas que eu acho no futebol brasileiro é a afetação do pessoal do VAR no grito. Ainda não falaram sobre isso, então o Farol Tricolor vai trazer o farol que fica sinalizando para todos os cantos. O que existe no futebol brasileiro, o cara tem que dizer assim: olha,
Vê se não foi falta ali. Olha, o cara puxou com a camisa, com calma, como gente. Vai lá, vai lá. Eu acho que não tem isso fora do Brasil. Isso é ridículo, isso é uma afetação, isso não existe. Para mim, o entendimento do VAR é o seguinte: um equipamento tecnológico está ali para apontar. Ué. Passou da linha do gol, ultrapassou a linha, pode marcar que foi gol. Está impedido, está impedido. Confira se está impedido. Mas aquela gritaria do VAR, há algum tempo eu queria trazer isso para o nosso público, eu acho ridícula no futebol brasileiro. O cara parece até que é torcedor contra. O árbitro está marcando uma coisa e os certos nervosinhos do VAR estão fazendo agitação. Para quê? Rende o quê? Aliás, eu, quando comecei com futebol, desde mesmo do meu tempo de torcedor, eu sempre soube que o árbitro era a autoridade máxima em campo. Como é que se dirige a uma autoridade, um cara que está olhando ali o equipamento? Olha ali, confira se foi impedimento, hein? Pelo que eu estou vendo aqui, foi impedimento. Não precisa gritar, não precisa. Agora vai, veja, que é isso? Tira o brilho. Já pensou se patrocinador que é isso? Que quem quer investir no futebol está atrás disso? Quer ver uma coisa sobre. Queria fazer esse tipo de observação. Beleza, valeu. Gente, muito obrigado pela audiência de sempre, pelo apoio. E a gente vai continuar nosso trabalho, traremos novos vídeos na semana, mas muito feliz com essa sequência decisiva de 3 triunfos e quem sabe a gente agora finalmente aspira àqueles lugares mais tranquilos da tabela, pensando ali já um pouco mais alto e cada vez mais distante do Z4. Amigos e amigas tricolores, muito obrigado e bora Bahia, até a próxima! Bora, Bahia!